Olha, gente, quando alguém das ciências se posicionar em relação a algum assunto para o qual se tem formação, muitas vezes a nível de mestrado e doutorado, dê-se ao menos ao benefício da dúvida. Não saia de cara acreditando nos charlatões de plantão que estão por aí, inclusive aqui na internet, pregando e defendendo coisas para as quais eles não têm a menor formação. Eu digo isso por quê? Porque a gente vem alertando aqui já desde o início do ano para a necessidade de preocupação em relação ao surto de varíola dos macacos. O ano passado nós continuamos fazendo alertas em relação à Covid-19 e em 2020, bem antes da OMS decretar o fim da pandemia, nós também, da comunidade científica, vínhamos alertando para a necessidade da adoção de medidas de proteção da população brasileira. Bom, eu digo isso por quê? Porque ontem a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para os governos do mundo inteiro adotarem medidas de proteção de suas populações em relação à varíola dos macacos. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o porquê da preocupação, do alerta da Organização Mundial da Saúde. Fica comigo, o vídeo é curto e bem objetivo. Antes, eu quero só pedir a você para se inscrever aqui no canal, para compartilhar os nossos vídeos, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer e a levar informação séria, informação de base científica para as pessoas se protegerem. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo, sou dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor dos cursos de medicina e enfermagem na universidade aqui no estado do Piauí. Pois é, ontem a Organização Mundial da Saúde, preocupada com o rápido avanço da varíola dos macacos no mundo inteiro, emitiu um alerta para que os governos do mundo inteiro adotem medidas de proteção de suas populações. A razão do motivo da preocupação da OMS eu te mostro a seguir. Acompanha comigo. Gente, esse site é um site mantido pela Universidade de Oxford que atualiza diariamente os casos de varíola do macaco pelo mundo afora. Originalmente a doença é do continente africano, ela é endêmica por lá, mas foi exportada para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul e Oceania de maio para cá. E aqui está exatamente o motivo da preocupação da OMS. Se você observar, no Canadá já são 287 casos de maio para cá, nos Estados Unidos 459 casos de maio para cá. Observe que todas as curvas são curvas ascendentes e ascendentes numa velocidade muito grande. Aqui no Brasil já são 37 casos de maio para cá e a curva também é bem íngreme no sentido de crescimento da doença. E na Europa, que é o epicentro da doença, observa-se na Espanha, em Portugal, no Reino Unido, na França, Alemanha, observa-se também um crescimento muito rápido de casos de varíola do macaco. E aí está a preocupação da OMS em relação a essa doença que se espalha muito rapidamente. Viram só? O caso é bastante preocupante, a gente tem que se preocupar sim com o avanço da varíola dos macacos, que de maio para junho aumentou bastante no mundo inteiro. Já são mais de 5.400 casos registrados fora do continente africano, onde a doença normalmente é endêmica. O mais grave qual é? É que esses 5.400 casos registrados fora do continente africano cresceram muito nas últimas 3 semanas, inclusive aqui no Brasil, que já tem 44 casos notificados. Outra preocupação é que boa parte desses casos já representa transmissão comunitária do vírus da varíola fora da África, ou seja, pessoas que não viajaram para a África, pessoas que não tiveram contato com quem viajou para a África, começam a contrair a varíola do macaco. Isso é preocupante. Por quê? Porque essa transmissão autóctone começa a demonstrar uma forte adaptação do vírus monkeypox para circular na população humana. E a gente sabe que vírus, quanto mais circulam, maior a probabilidade de que no processo de reprodução deles, eles sofram mutações e se adapte cada vez melhor a continuar a circular no hospedeiro e assim se perpetuar na natureza. É bem verdade que o monkeypox é um vírus de DNA com a capacidade de mutação muito menor que o coronavírus, por exemplo, mas toda preocupação se faz necessária. E aí você me pergunta, o que é que se poderia fazer para se proteger a população brasileira desses surtos que estão crescendo no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país? Bom, a gente vem dizendo já de algum tempo que se deve fazer,
que é monitorar portos, aeroportos, postos de fronteira. O Brasil já deveria ter encomendado do laboratório dinamarquês doses da vacina contra a varíola humana, que estudos mais recentes já demonstram ser capaz de induzir proteção em 85% das vezes nas pessoas que tomaram essa vacina contra a varíola do macaco, e o Brasil está parado, pagando para ver mais uma vez. A razão da aquisição dessas doses de vacina contra a varíola humana que tem efeito contra a varíola do macaco é muito simples. Quando você identifica, por exemplo, num bairro do Rio de Janeiro, surto da doença com uma transmissão comunitária, você vacina as pessoas do bairro e assim você cria uma barreira imunológica que impede do vírus sair daquele bairro ou pelo menos minimiza essa possibilidade. É bom lembrar que a União Europeia já encomendou de doses estratégicas para fazer esse trabalho pela Europa, onde é o epicentro atual da doença fora da África. Os Estados Unidos da América já haviam encomendado 13 milhões de doses e agora pediram mais 2,5 milhões de doses para fazer a mesma coisa por lá. E por cá, a gente continua teimando, a gente enquanto população, enquanto governo, continua teimando em não adotar os preceitos científicos para proteger a população brasileira dessa doença que já está circulando por aqui. Mais uma vez, repito, nós estamos pagando para ver, a exemplo do que houve lá com a Covid-19 em 2020, e o saldo da Covid-19 foram quase 700 mil mortos no Brasil até agora. É por tudo isso que eu acredito que tudo na nossa vida perpassa pela política. É das nossas decisões, ou são das nossas decisões políticas em eleger A, B ou C para os cargos de gestão pública desse país, que resultam as políticas que impactam diretamente nas nossas vidas. Porque, por exemplo, a elevação do preço da gasolina, a elevação do índice de inflação, com a elevação, por exemplo, da cesta básica, dos alimentos, e é por tudo isso que eu digo que a política está inserida em todos os elementos de nossas vidas. E é de nossas escolhas políticas que a gente vai definir quem são os gestores A, B ou C que vão comandar os destinos do país com políticas que impactam diretamente nas nossas vidas. Ou seja, se nós temos um governo que não é capaz de se articular com os governos estaduais, de se articular com os governos municipais para montar estratégias de proteção com base no diálogo, embasado em critérios científicos, a gente está totalmente vulnerável a essas ameaças externas como o coronavírus, como o monkeypox e como outras ameaças que poderão vir. Fica igual meninos teimosos brincando em cabo de guerra, um transferindo a responsabilidade para o outro, e não é assim que funciona. Diante de uma ameaça externa, é necessário que a gente tenha um governo central, um governo federal que acredite na ciência, que seja capaz de dialogar com os entes estaduais e municipais, mesmo aqueles que são de oposição, para o bem da proteção maior da população. Quando você se nega ao diálogo, se nega a acreditar na ciência, a gente cai no caos pandêmico que está acontecendo atualmente no Brasil, com a elevação de uma quarta onda de Covid-19, simplesmente porque não tem liderança capaz de fazer esse trabalho de aglutinação para defender a população de uma ameaça externa, que no caso já passou a ser interna. A mesma coisa se verifica com a varíola dos macacos. Não se observa nenhuma ação estratégica no sentido de se conscientizar a população com campanhas educativas para a população entender o que é a varíola do macaco, como se transmite, quais os sinais e sintomas e o que fazer quando aparecerem os primeiros sinais e sintomas. Nada disso acontece e somos nós aqui, com formação científica na área, que usando de nossas redes sociais, levamos esse tipo de informação à população. Não há uma ação incisiva no sentido de se antecipar ao problema e se adquirir doses de uma vacina estratégica para se conter uma expansão de surtos locais da doença. Não há um monitoramento bem efetivo de quem entra no país, principalmente vindo de áreas onde a varíola já está se expandindo muito. Ou seja, nós estamos, mais uma vez, repito, pagando para ver, e talvez o preço disso seja relativamente alto.
A varíola do macaco tem uma menor capacidade de transmissão que o coronavírus, porque a transmissão basicamente é por contato. Contato pele a pele, abraço, beijo, contato sexual, contato com objetos contaminados, como talheres, copos, como roupa de banho, roupa de cama, é que se faz a transmissão. A transmissão através do ar é pouco relevante porque não é um vírus como o coronavírus que fica em aerossóis do ar. Esse vírus basicamente se transmite ao ar apenas por gotículas maiores de saliva. Então o nível de transmissão é menor, mas a preocupação existe, tanto que a OMS já alertou para o problema. Pense em tudo que eu falei, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam pensar, porque esse ano é um ano de eleição e é um ano que nós devemos fazer escolhas mais acertadas do que fizemos nas eleições passadas, para que nós possamos ter um horizonte melhor nos próximos 4 anos. Forte abraço, bom sábado, até a próxima.